Vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Gabriel Ruesner, sou profissional de marketing, já há mais de 10 anos trabalho nesse mercado. Como muitas das pessoas desse nicho, já passei por agência, fui dono de agência, trabalhei com serviço do tipo 360 por bastante tempo. Aquela loucura que muitos de vocês já estão acostumados, né? De tentar trabalhar com todas as áreas do marketing ao mesmo tempo. Mas a coisa de 4 anos para cá, eu estou dedicado exclusivamente aos serviços de tecnologia. Foi uma área que eu me identifiquei um pouco melhor no marketing, na vontade de tentar comprovar melhor os meus resultados, de tentar exibir melhor os frutos do trabalho para os nossos clientes da agência. Eu comecei a me aprofundar na área de dados, na área de relatórios, de prestação de resultados e caí, né, meio que de paraquedas na área do Martech, onde eu estou me aprofundando cada vez mais. Tive a oportunidade de trabalhar numa grande consultoria de analytics aqui do Brasil, uma experiência que me abriu muitas oportunidades e me deu bastante acesso para eu conhecer um universo que eu ainda não conhecia. E o que eu vou passar para vocês aqui hoje é um resumo, né, daquilo que eu acredito que todo gestor de marketing precisa saber sobre a área de dados e as coisas que eu gostaria que tivessem me ensinado há 5 anos atrás, quando eu ainda estava quebrando cabeça, né? Então vamos lá. Queria começar com essa provocação, para você pensar qual que é o elo mais fraco da sua estratégia hoje. Se a gente, para fins didáticos, né, separar todo o marketing digital em 3 grandes grupos, né? O grupo de growth, que é o time que geralmente pensa mais em estratégia, pensa em resultado, em escalabilidade. A parte de dados, que é muito do que a gente vai falar aqui hoje, e a construção de marca. Dificilmente um profissional de marketing é completo de dominar essas 3 áreas de conhecimento que são tão diferentes entre si, que exigem habilidades tão diferentes, né? Eu acredito que o cenário mais comum que eu vejo no mercado hoje é um cenário semelhante ao que está vendo na imagem aí, né? Da pessoa que tem uma boa consciência do nível estratégico, coloca a mão na massa, sabe fazer funil de marketing, tem um bom conhecimento sobre jornada e tudo mais. A pessoa tem um conhecimento bom também sobre construção de marca, ela entende a necessidade de construir um relacionamento com o cliente e tudo mais, pensa no pós-venda, pensa no relacionamento a longo prazo, mas geralmente o maior gargalo dos gestores de marketing e muitas vezes consequência o time também, o maior gargalo fica na área de dados. Não sei se é exatamente o seu caso, mas sem dúvida é o perfil mais comum que eu vejo nos meus clientes, no meu dia a dia, né? E é óbvio, se o seu elo mais fraco de conhecimento, de experiência for dentro da área de dados, obviamente isso vai refletir no que você faz no seu dia a dia aí como gestor de marketing dentro do seu time, né? E isso traz você para este momento atual, né? Eu vou trazer aqui algumas dores que são bem comuns, são as dores que eu mais escuto dos meus clientes, talvez nem todas sejam verdade para você, mas com certeza algumas delas são. Em primeiro lugar, você tem ferramentas de marketing que estão subutilizadas. Você tem, com certeza, várias ferramentas contratadas e você não consegue ainda explorar todo o potencial delas. Geralmente, por uma limitação de conhecimento técnico mesmo. As ferramentas têm opções mais avançadas que talvez você nunca tenha chegado ou que nem saiba que existe e você já paga por elas, mas você ainda não está usando. Em segundo lugar, você tem um alto custo mensal. Isso serve tanto para mídia paga, para tráfego, mas serve também para as ferramentas, que na maioria das vezes são pagas, né? Você considera que gasta muito com isso. Gastar muito não é um problema, é lógico. O problema é não ter retorno sobre esse investimento, né? Em terceiro lugar, falta de integração entre marketing e comercial. Especialmente para os projetos que têm time comercial bem estabelecido, é muito frequente a gente ter uma falta de sincronia entre esses 2 times. E quando eu falo aqui de integração, não estou falando só do ponto de vista de ferramenta. E as ferramentas têm que estar bem integradas, lógico, né? Quando o usuário preenche um formulário no site, tem que surgir uma caixinha no CRM. Isso é uma integração, lógico, a gente vai falar disso mais para frente. Mas tem outros tipos de falta de integração também, né? A falta de integração cultural é muito frequente, uma falta de integração de metas, da forma que avalia os resultados, tudo isso é muito importante para que a gente consiga avaliar a nossa jornada de compra do começo ao fim, né? Afinal, o papel do marketing não é só captar lead. O papel do marketing é captar lead e acompanhar isso até o momento da venda, quem sabe até do pós-venda. Próximo ponto, comunicação multicanal. Provavelmente a sua empresa fala com seus clientes em diversos canais ao mesmo tempo.
o que traz uma enorme complexidade para a infraestrutura tecnológica e não tem como fugir disso, né? Nós trabalhamos em multicanal porque o mundo é assim e é cada vez mais assim. Os clientes eles usam diversas plataformas, redes sociais, ferramentas diferentes de comunicação e ela espera que a sua empresa esteja presente em todas elas e que em todas elas receba o atendimento, que ela consiga atingir os objetivos que ela tinha ao entrar em contato com a sua empresa. Provavelmente hoje você tem um cenário de ter muitos dados disponíveis e sem uso. Como você tem muitas ferramentas de marketing nesse seu setup, né, é normal que cada uma dessas ferramentas gere algum relatório, gere algum dado de engajamento, mas é difícil você juntar todas essas peças, né? O seu CRM tem algumas métricas, o e-mail marketing, redes sociais, o seu site, enfim. Cada uma dessas ferramentas te traz dados, são dados que estão à disposição para você usar e otimizar essa sua jornada, mas você tem dificuldade de usar essas coisas na prática para tomar decisão. Um próximo dor super comum, os relatórios que não respondem dúvidas de negócios. Você tem um relatório, mas se você apresentar esse relatório para o seu CEO, as perguntas que ele tem para te fazer não tem as respostas nesse papel. É o famoso like não paga conta, né? O relatório ele atinge um nível superficial, ele para num nível operacional do seu marketing, mas você tem dificuldade de evoluir esse relatório para uma coisa mais estratégica e que tenha de fato valor de negócio, né? E por último, e talvez a mais destaque aqui, a mais importante, né? Falta uma gestão orientada a dados, que é uma consequência disso tudo, né? Você estando com a sua empresa nesse cenário, provavelmente você tem dificuldade de tomar decisões orientadas a dados e ter um método um pouco mais científico para fazer o marketing, sair um pouco do feeling, sair da sua opinião pessoal, da sua experiência em projetos anteriores, para de fato começar a tomar decisões baseadas no que é verdade do seu negócio hoje, né? Esse slide ele traz um contexto muito interessante, né? Eu sei que é muito pequenininho, que não dá para ler, o objetivo é esse mesmo. Isso é um estudo que foi feito ao longo de alguns anos, ele parou em 2020. Então essa imagem que você está vendo na tela agora são ferramentas de marketing que estão disponíveis no mercado, ou que estavam, né, em 2020. E dá para ver que é uma quantidade absurda. Nesse próximo slide aqui, esse mesmo estudo ele tem um gráfico, né, crescente, que você vê a quantidade de ferramentas que foram sendo mapeadas por esses estudos crescendo muito, né, de uma forma muito intensa ao longo dos últimos anos. Em 2011, a gente tinha 150 ferramentas mapeadas, quer dizer, eram apenas grandes empresas que lançavam esse tipo de produto no mercado e a gente optava por contratar. Dos últimos anos para cá, você vê, o estudo parou em 2020, né? Imagina como isso já não estaria agora em 2025, pós-pandemia, pós essa aceleração que a gente está vivendo na internet como um todo. Cada vez mais fornecedores estão colocando ferramentas à disposição para vender e a gente do lado de cá, quando a gente precisa montar esse setup para fazer o nosso marketing, talvez vai ficando cada vez mais difícil de você escolher a ferramenta ideal, entender as diferenças entre elas, os prós e contras, o nível de conhecimento técnico que você precisa ter para operar cada uma. E é lógico que não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu não sei mexer em todas essas ferramentas, é óbvio. Talvez uma ferramenta que você use hoje na sua estrutura, pode ser que eu nunca tenha visto na vida, que eu não tenha experiência. E não tem problema, isso é super normal. Numa realidade de um mercado tão grande, a gente precisa enxergar essas ferramentas de uma forma menos partidária, não ser fã de ferramenta nenhuma, mas simplesmente entender qual que é o papel dela, para que ela serve, quais são os recursos que ela oferece, e aí você vai chegar à conclusão, se ela serve para o seu negócio ou não. Vou falar um pouco sobre o modelo de SaaS, porque é um conceito super importante para a gente entender esse momento que nós estamos do nosso mercado, e é uma nomenclatura que nem todo mundo tem familiaridade, né? Antigamente você queria comprar um software, sei lá, o Photoshop, você ia na loja, você comprava o CD do Photoshop, você pagava lá R$1.000 e tantos e o CD era seu. Você podia usar esse CD e esse software de uma forma ilimitada, até que você quisesse comprar o próximo. Provavelmente quando lance a próxima versão, vai ter recursos mais modernos e você vai lá e compra o CD de novo. O mercado hoje ele não funciona mais assim. Grande parte das ferramentas que a gente usa hoje são no modelo de assinatura. A gente paga mensalmente. Isso é um movimento global, isso se reflete inclusive na nossa vida pessoal, né? Antigamente você comprava CD de música, hoje você aluga a música no Spotify. Então todo nosso relacionamento comercial com a internet hoje é baseado no modelo SaaS, e isso traz algumas características importantes
que eu gostaria que você olhasse com um olhar um pouco mais crítico a partir de hoje sobre o modelo de SaaS. Entender que eles têm algumas desvantagens, que você precisa se adaptar, que você precisa contornar para não passar algum tipo de aperto. Vamos citar alguns principais. O SaaS, ele por definição, ele é um software pré-moldado. Ele não é uma coisa feita sob medida para você. Então, dependendo da ferramenta, ela vai ter algum nível de personalização, mas com certeza vai chegar num ponto que você vai tentar fazer algo e não vai dar certo. Você vai tentar fazer, isso aqui não dá para fazer nessa ferramenta. E agora, o que eu faço? É isso mesmo, não dá. É uma solução pré-moldada. Ela foi feita para atender um grande grupo de empresas ou de pessoas. Talvez necessidades específicas do seu negócio não estejam contempladas aí. Faz parte. Em segundo lugar, é um uso por assinatura, né? Como eu já falei. Isso faz com que você não seja proprietário dos dados que estão lá, necessariamente. Quando você paga uma mensalidade de uma ferramenta dessas e você alimenta ela com os seus dados, do seu marketing, dos seus clientes, do seu site, dos formulários, do seu time comercial, seja lá o que for, todos esses dados, eles estão hospedados no servidor dessa empresa, que a gente não sabe nem onde fica, pode ser que nem seja no Brasil, e no momento que você cancele essa assinatura, que você para de pagar, você perde o acesso. Então esses dados, eles, apesar de serem seus, né, por direito, você que captou, mas você não tem a propriedade deles. E isso pode gerar um risco importante. A gente vai falar mais para frente sobre isso. Em terceiro ponto, o preço, as funcionalidades dessa ferramenta e os termos de uso podem mudar a qualquer momento. Então você está num espaço alugado, você está sujeito às regras que aquela empresa impõe para você. Essas empresas frequentemente são vendidas para outras companhias, elas mudam a forma de precificação, a forma que os planos são estruturados mudam e você está à mercê disso. Quando você opta por usar um serviço por assinatura, você tem que estar ciente de que isso faz parte do jogo e que talvez, se aquela ferramenta não estiver te agradando mais, você vai ter que procurar outra, beleza? Em último ponto aqui, negativo, né? Estou falando muito dos pontos negativos, é a baixa portabilidade dos dados. Essas empresas, obviamente, elas não têm tanto interesse assim que você tenha a liberdade de mudar de fornecedor. Elas querem te prender lá e que você continue pagando aquela mensalidade a maior parte do tempo possível. Então, muitas vezes, os SaaS dificultam o acesso aos dados. Eu não vou falar que eles impedem, porque isso depende de cada ferramenta, mas sim, existem ferramentas, existem CRM super simples que você não consegue nem exportar um CSV com a sua base de leads. É um completo absurdo, né? Porque eles estão literalmente amarrando a informação ali. Mas eu já vi isso acontecer, isso existe. Óbvio, ferramentas um pouco mais profissionais, ferramentas de renome, tendem a ser mais seguras, tendem até o tópico anterior, né, mudança de funcionalidade, mudança de preço, eles costumam avisar isso com antecedência, não vão te deixar na mão do dia para a noite, mas ainda assim é importante você saber que você está correndo algum tipo de risco nesse sentido. Agora, todos esses pontos negativos que eu estou falando, eles são compensados por um grande ponto positivo, que às vezes faz a conta valer a pena, e aí é uma decisão que você tem que tomar, que é a terceirização da responsabilidade. Quando você contrata uma ferramenta dessa, você está contando que aquela empresa vai cuidar de tudo para você. Você não precisa fazer manutenção de banco de dados, de sistema, você não precisa se preocupar com segurança, você não precisa se preocupar com a disponibilidade, se o servidor vai cair. No momento que a coisa dá defeito, você chama o suporte. O suporte se vira para resolver, é o trabalho deles. Então, muitas vezes, essa terceirização de responsabilidade para que você foque o seu esforço, né, o seu dia a dia, o seu trabalho, naquilo que realmente importa para você, que é fazer marketing, você não é programador, né? Então, às vezes isso vale a pena. Só é importante, muitas vezes vale a pena, só é importante você ter consciência sobre esses pontos negativos e a gente vai falar mais para frente de algumas estratégias para você contornar isso. Então essa aula não é um protesto contra o mercado de SaaS, eu não acho que você deva parar de usar isso, pelo contrário, a gente usa amplamente, isso faz super parte do dia a dia do marketing, inclusive em grandes empresas. O que a gente precisa é um pouco de visão crítica, entender, né, o marketing está inserido no mundo como um todo, a gente precisa entender o momento que a gente está, para a gente se beneficiar disso, tirar o máximo de proveito. Aqui eu desenhei uma linha do tempo, que é uma linha tortuosa, né? Porque a vida não é fácil, mas é uma linha do tempo entre o momento que você começou a fazer marketing, quando você começou a ter acesso às primeiras ferramentas, colocar alguma publicação no ar, até o outro extremo, que é o que a gente vai considerar aqui um nível de maturidade alto, do ponto de vista de dados. Tá? Lembra das 3 habilidades essenciais lá do gestor de marketing, né? Vamos focar nos dados. Qual que é o ideal? Onde que a gente quer chegar? Você obviamente está no meio do caminho, né? Assim como eu, assim como todo mundo, em diferentes pontos aqui
desse trajeto, a gente está evoluindo, estamos andando para frente. Mas onde que a gente quer chegar? Qual que seria o ideal para um gestor que olha para o seu projeto de marketing com um olhar data-driven, né? Orientado a dados de verdade? Em primeiro lugar, você se preocupa em fazer um melhor uso dos algoritmos. A gente está rodeado de algoritmos, inclusive inteligência artificial, que é um assunto super da moda, mas é nosso papel a gente alimentar esses algoritmos com informações relevantes, informações confiáveis, para que ele consiga fazer bem o trabalho dele. Ele é uma máquina, a máquina precisa ser bem instruída, né? Em segundo lugar, tomar decisões orientadas a dados, como a gente já falou, é você usar isso no dia a dia, né? Porque o conceito é bonito, o conceito todo mundo conhece, mas você na ponta lá, tá lá no dia a dia fazendo marketing e de fato fazer isso orientado a dados, é um desafio diário que a gente precisa estar sempre buscando. Conseguir mensurar seus resultados parece redundante com o anterior, mas não é, né? Nem sempre a gente faz ações ou idealiza as estratégias já pensando como que eu vou medir o resultado disso aqui? Qual que é a minha métrica principal? Qual que é a minha métrica de sucesso, né? O KPI? Ou qual que é a meta que eu quero atingir? Qual que é o objetivo disso? Então você, desde a concepção das estratégias, você já pensar em como que você vai mensurar ela, te leva para um nível de maturidade maior, é lógico. Em quarto lugar, você usar o SaaS como plugins. E aí foi o que eu falei anterior, né? O objetivo não é que você pare de usar ferramentas SaaS, mas que elas sejam uma espécie de plugin na sua estrutura. A sua estrutura de dados tem que ser algo que realmente é próprio seu, que faz parte da sua empresa, é uma infraestrutura interna de vocês e que você consiga a qualquer momento pegar uma ferramenta pronta dessa de mercado, uma ferramenta que vai trazer facilidade para o seu dia a dia, que vai te ajudar nas suas estratégias e que você conecte ela numa estratégia de dados. A estratégia de dados ela continua sendo sua, mesmo que você tire essa ferramenta depois. Isso faz com que a gente tenha muito mais autonomia sobre as ferramentas que a gente usa, muito mais liberdade, muito mais até soberania sobre esses dados que a gente vai conquistando ao longo do tempo. E eu deixei um ponto bônus aqui, porque talvez seja um pouco mais de longo prazo, uma discussão de um nível um pouco mais alta, mas você precisa começar a enxergar os dados dentro da sua empresa como um patrimônio que você está construindo, como um ativo de negócios, né? Existem mega corporações hoje que hoje valem bilhões porque se preocuparam com isso lá no começo. Sempre pensando que dados são o coração daquela operação, né? Então todos os grandes aplicativos que a gente conhece, que a gente usa no nosso dia a dia, trabalham com esse fundamento. Os bancos de dados dessas empresas são o maior patrimônio que essas empresas têm. E você pode aplicar isso na sua estratégia, na sua estrutura. Você precisa entender que acumular dados valiosos, confiáveis, sobre o seu produto, sobre o comportamento do seu público-alvo, o histórico dos seus clientes, isso tem valor comercial, inclusive. No momento que você quiser trazer um sócio para sua empresa, que você quiser abrir sua empresa numa bolsa de valores, por exemplo, ter uma boa estrutura de dados é fundamental e pode valer muito dinheiro em determinados casos. E aqui eu vou trazer a Fórmula Martech, que é o nome desse evento, como a solução para isso, né? A Fórmula Martech é uma metodologia que eu desenvolvi, lógico que eu não inventei a roda, a metodologia ela é um compilado de conhecimentos, de ensinamentos, de cursos que eu fiz, de bastante experiência prática, bastante tempo quebrando cabeça, mas que eu consolidei numa metodologia que eu acredito muito e é o que eu vendo para os meus clientes hoje. E o objetivo dessa aula é trazer para você um resumão de como funciona isso e principalmente quais são os benefícios que isso vai levar para a sua empresa para a gente atingir a promessa desse evento, né? Que é você melhorar o ROI das suas campanhas, ter mais retorno sobre investimento. Então a minha promessa aqui é que você consegue tirar mais suco da laranja, né? Fazer as suas estratégias renderem mais e conseguir mensurar esses resultados lá no final. Eu vou citar 4 tópicos principais que vão ser o coração aqui da nossa discussão, né? Que começa com uma dor. Por exemplo, a primeira aqui, né, o tráfego pago está mais difícil. Isso é indiscutível. Quem fez tráfego pago há 7, 10 anos atrás, provavelmente tem uma grande nostalgia de que naquela época era muito mais fácil de entregar resultado do que é hoje. Isso é indiscutível. Todo mundo que trabalha nesse mercado tem esse mesmo depoimento, né? E eu deixei aqui um contexto. Por que isso está acontecendo? É importante você ter essa visão. Em primeiro lugar, pós-pandemia, o número de anunciantes aumentou demais. Muitas empresas que até a pandemia não tinham se inserido no mercado digital se viram obrigadas a fazer isso. E como as plataformas de anúncio trabalham em forma de leilão, né, o tempo disponível de tela é limitado, né? Então,
Quanto mais empresas querem anunciar, mais caro vai ficando esse anúncio, porque esses espaços publicitários vão ficando mais concorridos. Muitas vezes a gente não pensa isso, né? Porque a gente está acostumado com mídia tradicional. Você pensa um outdoor, né? Um outdoor só pode ter um adesivo por vez, isso é óbvio. Mas no feed das nossas redes sociais, apesar de ser um número muito grande de disponibilidade, ainda é um número limitado. Em algum momento essa conta vai ficar caro e a gente está vivendo isso. Um segundo ponto importantíssimo, a partir de 2020, principalmente a Apple, mas não só ela, todas as Big Techs estão sendo meio que obrigadas a lidar com regras de privacidade que até então eram muito mais flexíveis. É lógico que isso vem por um contexto de regulação do Estado, um contexto legislativo, etc., que já é o terceiro ponto aqui. No Brasil a gente tem uma lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Muita gente do marketing vê a LGPD como uma chatice, como uma coisa que está aqui para nos atrapalhar, mas é importante a gente lembrar que essas legislações elas são feitas para regular as grandes empresas. O governo não está preocupado com a sua empresa, com o seu site, com o seu CRM. Estão preocupados com que o Google, a Meta, a Oracle, a IBM ou esse tipo de empresa enorme faz com os dados que eles acumulam de uma forma muitas vezes eticamente discutível. Então, a regulação está vindo para limitar o poder de ação dessas grandes empresas, mas a gente é que paga o pato, né? A gente tem que se aprimorar tecnicamente para conseguir construir uma estrutura de marketing que ultrapassa esses limites e que consiga mensurar a navegação na internet, que por definição é um processo anônimo, e ter esse conhecimento de jornada, né? Controlar os dados do que acontece no nosso negócio é uma missão difícil, em especial desde esse contexto de 2020. E aqui eu trago o que a gente pode pensar de solução para isso, né? O que a gente tem de boas práticas hoje para superar esse tipo de dificuldade. Eu vou trazer aqui como um resumo, né? A estratégia de API de conversões, que seria uma ideia da gente criar uma rota alternativa para o envio desses dados. Aqui eu já estou falando de tecnologia. É lógico que eu não vou entrar nos detalhes técnicos, não vou mostrar para vocês como funciona na prática isso, porque eu acredito que você é um gestor de marketing, o seu objetivo não é aprender a executar esse trabalho, mas que você entenda a importância disso do seu negócio. Lembra quando eu falei de aproveitar melhor os algoritmos, tirar maior proveito deles? As plataformas de anúncio são algoritmos rodados com inteligência artificial. A gente precisa entregar para essa máquina dados de qualidade para que ela consiga fazer o trabalho dela, entender melhor quem é seu público-alvo, entregar os anúncios de forma mais assertiva. O que você vai ter como resultado na prática? Seus anúncios vão render mais. Se hoje você paga R$5 em um custo por lead, por exemplo, numa campanha de captação de leads, com uma estrutura enxuta, simples, feita de uma forma ali superficial, você implementando uma estrutura de traqueamento mais avançada, você tem uma tendência que esse custo por lead diminua. E você consegue sentir esse resultado lá na ponta. Se você diminui de R$5 para R$2,50, poxa, você está dobrando a sua margem, né? Você está, dependendo do seu funil, da sua jornadinha que está planejada ali, você pode dobrar o seu resultado de lucro líquido na ponta, dependendo de como a coisa funciona. Então, são pequenos ajustes que a gente faz no início do funil que podem refletir em grandes mudanças de resultado lá no final, beleza? Para quem que a API de conversões é recomendada? Se você investe mais de R$1.000 por mês, lógico, tô chutando um número, é óbvio que esse número não é preciso, mas as pessoas esperam um número mágico, então esse é o meu número mágico. Se você investe mais de R$1.000 por mês, eu acredito que seja essencial que você tenha uma estrutura de API de conversões rodando no seu sistema. Se você investe R$500, R$600, eu acredito que é uma estrutura simples demais para você investir nisso. Talvez seja um dinheiro mais bem aplicado se você de fato aumentar o seu investimento de tráfego, provavelmente você vai ter mais resultado. Mas para empresas ali que investem 1.000 para cima, que poxa, já não é muita coisa, né? Muita empresa de pequeno porte já investe isso hoje. Você provavelmente vai ter uma melhoria significativa de resultados a partir do momento que você implementa uma estrutura dessa. Outro ponto importantíssimo, a API de conversões ela só faz sentido para quem gera tráfego para o site. Quando você vai criar uma campanha de anúncios, vamos falar da Meta aqui do Instagram, porque é o mais fácil de ilustrar, mas serve para todos, né? Quando você faz uma campanha que ela circula fluxo do usuário dentro da própria plataforma, uma campanha de visualização de vídeo, para a pessoa conhecer seu perfil, ou aquele formulário que é embutido dentro do próprio aplicativo do Instagram, que não tem site, você não precisa de uma estrutura de API de conversões. Isso aqui é exclusivamente quando você passa uma jornada para o site.
Porque o objetivo tanto do Pixel, do Facebook, quanto da API é justamente esse, né? Fazer com que a plataforma de anúncio entenda as ações que estão acontecendo dentro do seu site, que muitas vezes ele não consegue pelas regras de privacidade. E por último, né, quando você precisa qualificar os públicos. Então, essa falta de entendimento que o algoritmo tem de quem são as pessoas que estão executando determinadas ações no seu site, as pessoas que estão preenchendo formulário, que estão comprando no seu e-commerce, clicando em botões específicos, assistindo vídeo até o final. Quando você tem uma estrutura bem implementada, a plataforma de anúncios sabe não só quantas pessoas fizeram isso, mas sabe também quem são as pessoas que fizeram isso. E aí você qualifica muito para você conseguir criar campanhas mais assertivas, fazer remarketing melhor, gerar públicos semelhantes, mais alinhados com aquilo que você espera. Beleza? E aí uma tirinha de brincadeira, né? Muitas vezes a responsabilidade da tomada de decisão fica muito em cima do gestor de tráfego sobre como otimizar esses anúncios. E não precisa ser assim, né? Existe uma realidade em que você consegue alimentar melhor esses algoritmos para que o gestor de tráfego tenha uma diminuição significativa de responsabilidade em cima dele. É óbvio que o trabalho continua existindo, ainda vai ter que testar criativo, ainda vai ter que testar público. A realidade da profissão ainda existe, né? Diferente do que alguns clickbaits falam por aí, o gestor de tráfego não acabou. Mas quanto mais você alimenta esse algoritmo com informações, com dados de qualidade, a tendência é que esse resultado vai se tornando mais fácil de ser alcançado, menos suscetível ao erro humano. Beleza? Um tópico 2, você tem dificuldade de comprovar resultados. Esse aqui foi o grande gancho para mim, quando eu entrei na minha área, né? A minha grande dor, quando eu comecei a me aprofundar nesse tema, foi essa. Eu fazia estratégias, eu acreditava nas minhas estratégias, mas quando eu ia lá na prática tentar comprovar isso para o dono da empresa, que às vezes é leigo, às vezes não entende absolutamente nada de marketing, nem está afim de entender muitas vezes, é muito difícil a gente levar isso de uma forma traduzida, né? Então, você tem dados pouco confiáveis ou dados confusos que a pessoa lê e não entende o que aquela métrica significa, o que aquilo ali muda na vida dela. Dados sem valor estratégico, de novo, né? É o like que não paga a conta. O seu gestor, o CEO da empresa, o dono da empresa, ele quer ver métricas de negócios que fazem diferença ali na noção de retorno sobre investimento. É o que importa no final das contas. Mas você apresenta dados que não trazem esse valor. Você mostra dados de clique, de visualização, de curtida, de seguidores, e aquilo ali não agrega valor de negócios para a empresa. Ou relatórios que não batem, que talvez seja o pior dos cenários, né? É você achar que você está mensurando, que você está fazendo direitinho, mas na hora do vamos ver, aquele dado não bate e você não confia nele. Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente consegue criar uma estrutura confiável de dados para a gente trabalhar no dia a dia? A gente tem que construir o que a gente chama de inteligência de negócios, né? É você ter números que são objetivos para que você tome decisões em cima deles. Você vai fazer isso tendo clareza sobre seus KPIs e sobre suas metas. Você precisa primeiro saber onde que você quer chegar, como que você vai medir aquilo, para ter uma noção objetiva de se aquela ação foi um sucesso ou foi um fracasso, se foi melhor ou se foi pior do que a vez anterior. Falando assim pode parecer óbvio, mas eu tenho certeza que você consegue pensar em inúmeras situações do seu dia a dia que você não tem essa noção clara. Demandas que chegam para o time de marketing e que não está claro qual que é o objetivo que tem que ser alcançado com aquilo ali. Então isso é uma das primeiras coisas que precisam ser eliminadas para você evoluir a sua gestão de marketing para uma metodologia mais baseada em dados, beleza? Ter dados confiáveis e buscar métricas menos óbvias. As ferramentas, muitas vezes, trazem para a gente números absolutos, né? Por exemplo, quantas visualizações eu tive no meu site? 1000. Quantos cliques eu tive no botão? 50. Então, a gente tem, geralmente, números absolutos. Cabe a nós transformar esses números absolutos, essas métricas óbvias, em coisas mais interessantes de serem analisadas. Se você pegar os cliques no botão dividido pelas visualizações, você cria uma métrica nova, que é uma taxa de conversão. E a partir dessas métricas que nem sempre são óbvias, e nem sempre estão na tela ali colada, né, de primeira, é onde você começa a encontrar informações mais inteligentes e mais interessantes para você experimentar e fazer testes para evoluir, né? Um próximo passo ainda disso é quando você começa a cruzar métricas de origens diferentes. E aí já começa a ter um nível de dificuldade tecnológico, né, técnico mesmo, um pouco mais complicado. Então se você começa a comparar, hoje você mede a geração de leads, por exemplo,
pelo número de vezes que um formulário foi preenchido. Vou dar um exemplo, né? Então, se o formulário foi preenchido 50 vezes, quer dizer que entrou 50 pessoas? Não necessariamente. A mesma pessoa pode ter preenchido o formulário várias vezes. Então, você tem uma métrica pouco precisa. Então, você começa a buscar formas alternativas de medir coisas. É o que em dados a gente chama de fonte da verdade. É aquele dado que você tem certeza que ele é o correto. Então, se eu pegar lá no meu CRM, por exemplo, né? Esse meu formulário está integrado com o meu CRM e eu vou ver lá no CRM, de fato, quantos cadastros novos surgiram por causa daquele formulário em determinado período, numa determinada campanha, eu tenho um dado confiável. E aí, se eu cruzar esse dado confiável com outros dados que eu já tenho de outros lugares, aí você vai começar a ter métricas muito mais inteligentes, muito mais interessantes e menos óbvias, que provavelmente até hoje você estava ignorando. E em último ponto, de como resolver o problema da dificuldade em comprovar resultado, é sobre o acesso aos dados. Às vezes você pode até ter uma estrutura de dados bem estruturada, você sabe o que você está fazendo, os seus dados são confiáveis, mas os seus dados eles não estão populares para o seu time. As pessoas não têm costume de acessar, nem lembra qual que é o link daquele dashboard lá que você criou, porque não abre nunca mesmo. Então os dados, né, é óbvio, além deles serem confiáveis, além deles estarem sendo alimentados com frequência, com constância, eles precisam estar públicos para o seu time. O seu time tem que usar eles na prática, vocês precisam fazer reunião para discutir, os seus líderes têm que ter acesso a um dashboard que tenha, né, os dados de interesse daquele público, pessoas de nível mais operacional precisam ter acesso a dados de nível mais operacional para usar isso na prática. Não adianta você montar essa estrutura e deixar ela na gaveta, né? Em terceiro ponto, quando você não tem uma estrutura de dados bem estruturada na sua empresa, você não consegue surfar a onda da IA. IA é o assunto da vez, é o assunto que está na moda, não tem como a gente fugir disso. Você pode não estar colhendo muitos frutos disso hoje ainda, talvez você tenha algumas coisas que você usa de AI no seu dia a dia. Talvez você use o ChatGPT, talvez isso te ajude em processos de copy, talvez te ajude do ponto de vista mais conversacional, né? A inteligência artificial conversacional está muito popular desde 2023, né, com o ChatGPT novo que saiu. Agora a gente assimila a inteligência artificial com esse chat que responde a gente em tempo real. Mas inteligência artificial não é só isso. Tem um monte de outros processos que a inteligência artificial pode te ajudar, inclusive de análise de dados, mas não só, eu vou dar alguns exemplos mais legais para frente, que você poderia estar aproveitando e que você não está. E você não vai conseguir ainda aproveitar esse tipo de benefício que a inteligência artificial pode trazer para o seu negócio enquanto você não tiver uma estrutura organizada, as ferramentas bem integradas, dados circulando de formas confiáveis, porque inteligência artificial trabalha com dados. Eles precisam ser alimentados para te dar uma resposta. E entre o conceito, né, um conceito que originalmente é em inglês, mas eu traduzi aqui no slide, é o se entra lixo, sai lixo. Se você alimenta um algoritmo, uma inteligência artificial com dados ruins, ele vai te devolver uma resposta ruim. Se você devolve com dados não confiáveis, ele vai te devolver uma análise não confiável. Então, pior do que o não usar inteligência artificial é usar a inteligência artificial errado. Então, se prepare para isso e ter na sua estrutura coisas que de fato a IA vai resolver problemas, né? Vou dar um exemplo muito legal de um cliente meu, que é um processo que eu estou passando por ele agora. A gente está desenvolvendo isso agora. É um cliente que vende cursos para órgãos públicos, né? Eu estou aqui em Brasília, então acabo atendendo muitos clientes ligados ao poder público. Então imagina que um órgão público vai pagar por um curso específico para os seus servidores, né? É um processo burocrático. Não é passado no cartão de crédito, na Hotmart, como a gente está acostumado, né? Existe uma burocracia, uma tal de nota de empenho, é documento que vem para cá, que vai para lá, que tem que assinar, às vezes vai para o cartório. É uma burocracia danada. É um desafio para a gente conseguir automatizar esse tipo de processo que, por definição, é burocrático e é humano, né? Então, a inteligência artificial ela está aqui para tentar melhorar esse tipo de situação. Então, a gente está traçando um processo em que existe a coisa da pré-compra, o usuário preenche o formulário, não sei o quê. Quando ele manda para a gente esse documento, em vez da gente colocar a secretaria do cliente para ler o contrato e avaliar se aquele contrato está bem preenchido, a gente coloca uma inteligência artificial para cumprir esse papel. A gente está com uma estimativa que hoje o que leva aproximadamente 2 horas para ser feito, vai ser feito em 1 minuto.
pela inteligência artificial. E aí a inteligência, que obviamente tem que estar bem alimentada, tem que ter um bom prompt, tem que estar treinada para como que ela deve analisar esse documento, quais os pontos de erro que ela deve procurar mais comuns, etc. Ela vai ler esse PDF e vai mandar para a secretária um resumo. Olha, o contrato está bom, tais critérios foram cumpridos, mas está faltando aquela cláusula tal. Então a gente diminui muito o esforço do ser humano que está ali por trás, né? Então eu te convido a pensar em quais problemas do seu negócio que a inteligência artificial poderia estar ajudando e que ainda não está. E muito provavelmente você vai chegar à conclusão de que você precisa de uma infraestrutura um pouco mais profissional do que você tem hoje para você conseguir usar esse tipo de solução mais sob medida para sua necessidade, né? E por último, eu coloquei aqui, né, IA como branding. Por ser um assunto da moda, todas as empresas de todos os nichos, ou muitas empresas de muitos nichos, estão correndo atrás de fazer algum uso da IA, nem que seja só para falar que tem, né? Aqui eu deixei essa imagem que eu adorei, né? É uma cena clássica do filme, né? Do me venda essa caneta, e o melhor argumento que você pode dar para agregar valor em qualquer coisa que você faça é dizer que essa coisa é otimizada por inteligência artificial e os seus concorrentes já estão fazendo isso. Se você não está fazendo ainda, provavelmente você está atrasado e você precisa correr atrás, porque a IA não vai passar. É o próximo tema e nos próximos anos a gente vai ter que conviver com ela. E o quarto e último ponto é uma dificuldade de escalar. Quando a gente fala de escalar, muitas vezes a gente associa essa expressão com projetos que já são grandes, né? A gente pensa naquele lançamento que fatura 7 dígitos, a gente pensa numa empresa que investe mais do que 100 mil reais e que quer passar para 200, que uma empresa que tem muitos usuários, mas não necessariamente. Vou fazer uma provocação que provavelmente você vai sentir na pele, porque é do dia a dia de quase todo mundo que faz tráfego pago. Digamos que hoje você investe 5 mil reais. Se eu te perguntar, você é gestor de marketing, né? Eu te perguntar, esse investimento traz lucro? Eu espero que a sua resposta seja sim. Se você está investindo 5 mil reais por mês e está tendo prejuízo, acho que tem alguma coisa errada, né? Então, vamos supor que você investe 5 e volta 8. Pronto, é um retorno, né, modesto aí, sem muito milagre. Você faz isso todo mês e está feliz. Bom, se você investe 5 e retorna 8, faz o seguinte, mês que vem, investe 10, pô. Não vai voltar 16? Infelizmente a conta não é tão simples assim, porque escalar investimento em mídia é um desafio. É muito comum que as suas campanhas de marketing estacionem em um certo nível e à medida que você queira aumentar esse nível de investimento, a sua performance vai caindo, se bobear na mesma proporção. Então quanto mais você gasta, mais caro vai ficando o seu custo por lead, mais caro vai ficando o seu CPA e vai ficando cada vez mais difícil ou menos competitivo de você crescer em volume, né? Então a estrutura de Martech tem tudo que você precisa para que você consiga escalar suas campanhas. Seja você uma empresa pequena que quer aumentar de 1.000 para 2.000, ou seja você uma empresa grande que fatura 7 dígitos e quer continuar faturando ainda mais, beleza? Outra pegadinha desse mercado, para você que não consegue escalar com dados, é a ideia de sistemas baseados em SaaS que prometem um sistema de dados simples e prático. A área de dados ela é, por definição, técnica, não tem como fugir disso. Provavelmente por isso que seja o tema menos popular dentro das habilidades do marketing, né? Porque não é muito o nosso perfil. Nós que decidimos trabalhar com comunicação, muitos de nós viemos para esse mercado justamente para tentar fugir do que é ciências exatas, né? E a área de dados ela tem essa intersecção que não é possível a gente fugir dessa. Se você confia toda a sua estrutura de dados em uma ferramenta que você paga lá uma mensalidade e ele te promete que você vai fazer meia dúzia de configurações simples e que tudo vai estar funcionando perfeito, de que a sua API de conversões vai ter ótima, que seus relatórios vão estar funcionais, de que o seu CRM vai estar integrado, isso não é verdade. É impossível que uma ferramenta faça de forma automática o trabalho que a gente faz. Porque esse trabalho ele depende da sua estrutura, ele depende da sua jornada, depende do seu time, depende dos seus processos comerciais, depende da forma que o seu site foi desenvolvido, depende de um monte de variáveis e por isso eu acredito num trabalho de dados sob medida, uma coisa feita pensada, não é um trabalho Ctrl+C, Ctrl+V. Eu recebo muita demanda de agências, né? Agências me perguntando assim, cara, monta um sistema de traqueamento para mim que eu vou replicar para todos os meus clientes. Eu tenho 20 clientes aqui, eu quero botar isso para rodar em todo mundo. Esse universo não existe. A área de dados ela é necessariamente individualizada. Então, sempre que um software te oferecer alguma coisa muito mágica nesse sentido, desconfia que provavelmente tem alguma pegadinha técnica ali por trás e ela não vai fazer exatamente o que ela promete, ok?
E em último ponto aqui é você limitar as suas estratégias ao potencial das ferramentas, né? Como eu falei, é frequente a gente chegar no momento que a gente olha assim e pensa, caramba, essa ideia que eu tive é muito legal, mas eu não consigo botar ela em prática. A minha ferramenta não permite, ou eu não sei fazer, simplesmente. A estratégia é boa, a ideia é boa, ela faz sentido. Na vida real, aqui offline, talvez ela funcionaria, mas quando vai para o ambiente digital, você tem dificuldade de colocar em prática, você não consegue mensurar resultado, você não consegue fazer as integrações e etc. Então, pensa nisso, que às vezes o que está faltando para você escalar é você ter um pouco mais de liberdade de colocar suas estratégias em prática mesmo, de você experimentar coisas e você adaptar a sua tecnologia à sua estratégia e não o contrário, né? Não você limitar a sua estratégia para o que sua ferramenta aí sabe fazer. Como que a gente resolve? Tendo previsibilidade de resultados. Uma vez que você tem uma estrutura de dados robusta, você começa a ter previsibilidade de resultado e a sua capacidade de escalar vai ficando cada vez melhor. Você entende, ou você imagina, pelo menos, você tem pelo menos uma linha de pensamento sobre o que vai acontecer. Porque você tem um histórico de dados, você tem o comparativo do ano passado, você sabe quais são as épocas de baixa ou de alta demanda do seu mercado, você começa a ter um pouco mais de inteligência de negócios para conseguir quase que adivinhar o futuro. Mas é óbvio que não é isso, você está tendo apenas previsibilidade do que está acontecendo. E existem ferramentas de dados, a gente vai falar mais para frente, que trabalham exclusivamente com essa visão de futuro, né? Otimização de gargalos. Quando você tem uma visão clara da sua estrutura de marketing com base em dados, você entende exatamente onde estão seus gargalos e onde você precisa concentrar esforços para resolver. Então, às vezes, a sua dificuldade de escalar é porque tem uma fuga no meio do seu funil. Tem algum momento que está quebrando a jornada, tem alguma coisa que não está funcionando e você não sabe, porque você não tem clareza de dados. Então, você entender onde estão os gargalos e, novamente, né, trabalhar com experimentação, trabalhar com testes, com validação de hipóteses para ir resolvendo esses gargalos, faz com que você tenha muito mais capacidade de escalar resultado também. E, por último, já super batido, e a gente vai repetir isso aqui 500 vezes, né, decisões orientadas a dados. Não basta a gente ter os dados disponíveis, a gente precisa usar esses dados no dia a dia para tomar a decisão. E aí para você fugir dessa figura, né, da pessoa que tenta escalar, que tenta evoluir, mas não consegue, né, continua sendo a mesma tartaruguinha de sempre. Vamos passar um checklist de tudo que você precisa olhar aí na sua estrutura hoje e que você precisa refletir, pensar se está na hora ou não para você, né? Procurar os gargalos do funil. Entenda onde estão os pontos falhos da sua estrutura hoje. O que tem que melhorar? O que você não tem dado para mensurar? Começa por aí. O que funciona, o que não funciona, quais canais estão trazendo resultado, quais tipos de campanha você faz e para que cada uma serve. Em segundo lugar, comece a organizar os dados que você já tem. Como a gente falou, né, você tem um monte de dados à disposição. Provavelmente eles estão desorganizados, descentralizados e muitos deles você não olha no dia a dia. Comece a trabalhar isso, comece a exercitar, olhar melhor os seus dados e buscar respostas lá. Quando você tem uma pergunta de negócio, sabe, uma coisa do dia a dia, sei lá, eu mando um e-mail e as pessoas já sabem que eu lancei um produto novo porque eu disparei um e-mail. Será que elas sabem mesmo? Vai verificar. Vai ver como é que está a tua entregabilidade de e-mails, como é que está a sua taxa de abertura, como é que estão os cliques no link. Vai ver da página do produto quantas pessoas vieram por causa daquele e-mail que você mandou. E aí você vai começar a ter mais certeza ou ter mais dados confiáveis sobre as suas dúvidas de negócio. Muitos desses dados você já tem, você só não usa eles ainda. Em terceiro lugar, revise os recursos de integração das suas ferramentas. Provavelmente você tem um setup de ferramentas, não sei se você tem meia dúzia, 10, 20 ferramentas, como a gente já viu, existe um número gigante de possibilidades no mercado hoje, e é importante que você explore um pouco mais as possibilidades de integração que essas ferramentas proporcionam. Se você não tem conhecimento técnico e não tem alguém no seu time da área de Martech, é bem provável que tenham integrações que você poderia estar aproveitando e que você está deixando passar. Então, o meu CRM, será que ele integra com a minha ferramenta do site, por exemplo, o WordPress? Será que tem algum plugin fácil que eu instalo no meu WordPress e que facinho meus leads vão chegar no CRM? Pode não ser o ideal, mas, de novo, né, vai com o que você tem. Começa a explorar um pouco mais as possibilidades de integração.
talvez você se depare com integrações de nível técnico mais avançado, tipo webhooks, tipo APIs, que você vai precisar de um profissional para te ajudar, mas o importante é você ter a consciência do que a sua ferramenta é capaz de fazer. E provavelmente ela é capaz de fazer muita coisa além do que você já sabe e já usa, certo? Pensa, isso é uma prioridade agora? A gente está comprometido com essa evolução? Como eu falei, né? Muitas vezes esse tipo de desafio para você evoluir nos dados, você não vai... E já vou misturar com o próximo tópico aqui, né? Até onde tecnicamente o meu time alcança. É bem frequente que você não encontre uma pessoa dentro do seu time que é capaz de resolver esse tipo de dor. Infelizmente é normal. Quem que a gente tem num time de marketing hoje? Não sei o tamanho do seu time, mas em geral o que eu vejo aqui, tem designer, tem copywriter, tem uma pessoa de web, tem um estrategista, tem atendimento, tem um gestor de tráfego. Qual dessas pessoas aqui vai ter o conhecimento necessário para trabalhar a estrutura de dados? Infelizmente, nenhuma. O gestor de tráfego, se for um cara bacana, um cara experiente, um profissional mais sênior, pode ser que ele entenda da API de conversões e consiga fazer essa implementação. O seu web designer, se ele já teve experiência com isso, pode ser que ele consiga instalar ali um Google Analytics e fazer alguma coisa mais avançada no seu site. Mas ainda assim, vai ter ferramentas e momentos ali das suas integrações que você não vai ter mão de obra disponível para fazer. Infelizmente faz parte, você pode buscar ajuda nisso por fora. Tem empresas como a minha que prestam esse tipo de consultoria e mais do que isso, né, é interligar elas. Não só fazer as configurações de nível individual em cada ferramenta, mas colocá-las para trabalhar em conjunto mesmo, como se elas fossem um setup. É a melhor forma de você ter resultados nisso. E eu vou acrescentar um último tópico, lógico, que é para você agendar uma sessão estratégica comigo. Se você tem interesse de conversar mais sobre isso, se você entende que você precisa de ajuda para implementar esse tipo de solução, se você se identificou com as dores que eu falei aqui nessa aula, pode contar com a minha ajuda sobre isso. E vai ser um prazer conversar com você para entender um pouco melhor sobre a sua empresa, entender quais dificuldades que vocês estão passando aí no dia a dia e com certeza oferecer alguma solução que vai te ajudar nesse processo. Muito obrigado pela sua atenção, espero você lá.